Colossenses capítulo 1, verso 3, o apóstolo Paulo diz que dava sempre graças a Deus pela fé que aqueles irmãos de Colossos tinham. Na sequência, ele menciona como o evangelho estava crescendo e frutificando entre eles, para no versículo 6 nos apontar a razão, o ponto de partida dessa frutificação. Ele diz, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Entender a graça é a chave para a frutificação na vida cristã. E essa é a nossa conversa de hoje. Fique comigo, nos próximos minutos entenderemos um pouco mais essa verdade. Estou hoje no Parque São José, em São José dos Pinhais, no Paraná, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Falei anteriormente que entender a graça é uma chave para a frutificação na vida cristã. E quero chamar a sua atenção para uma condensação, um extrato da doutrina da graça que encontramos no Evangelho de João, no capítulo 8. Eu quero ler do verso 2 ao 12, que diz, de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentados, ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando, para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela, mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Muitas vezes as pessoas resumem a graça na declaração de Jesus, eu não a condeno. Mas se esquecem que Jesus também disse, vá e não peque mais. No entanto, além de acrescentar a frase, vá e não peque mais, junto com eu não a condeno na definição de graça, nós precisamos entender primeiro esse ambiente. Por que é que trouxeram uma mulher apanhada em flagrante adultério, o que a lei de Moisés exigia, né, que houvesse uma sentença de morte, uma execução na forma de apedrejamento, e perguntam para Jesus, olha, Moisés disse isso, o que é que o Senhor tem a dizer? Nós sabemos que o Velho Testamento era para os judeus não apenas a Bíblia, o livro de ordens espirituais, mas era também a Constituição, as leis civis que eles como nação obedeciam. Por que perguntar a Jesus se ele tinha uma opinião diferente da de Moisés? Isso é o que nós temos que pensar. Em segundo lugar, nós precisamos também pensar no desdobramento. Ainda que Jesus, de forma sábia, tenha dito, olha, quem tiver sem pecado, comece o apedrejamento. E eles, com a consciência, os condenando, foram se retirando um por um, quando sobra só Jesus e a mulher, tanto de acordo com a lei de Moisés, como com a orientação que o próprio Jesus deu, que quem tivesse sem pecado atirasse a primeira pedra, Jesus teria a responsabilidade de fazer isso, porque a lei de Moisés exigia e ele estava sem pecado. E a pergunta é, por que ele não fez? Não apenas devemos nos questionar por que Jesus não apedrejou, mas nós precisamos questionar a lógica por trás disso. Porque a Bíblia diz que ele nunca pecou. E a definição bíblica de pecado é a transgressão da lei. Então, como é possível, se Jesus não obedeceu à lei de Moisés que ordenava o apedrejamento, ele não ter pecado, né? E se ele não obedeceu, qual é a lógica ou a compatibilidade disso? Só existe uma maneira de entendermos isso. Só uma forma de conciliar o ato de Jesus de não condenar a mulher quando a lei exigia. E esse é o ponto de partida de todo o entendimento da graça de Deus. Se chama mudança de lei. Hebreus capítulo 7, versículo 12, nos diz que onde a mudança de sacerdócio, falando do sacerdócio levítico da velha aliança para o sacerdócio de Cristo da nova, a Bíblia diz onde a mudança de sacerdócio é a mudança de lei. A razão pela qual perguntaram a Jesus, olha, Moisés diz isso, o que é que o Senhor tem a dizer? É porque Jesus já vinha sinalizando nos seus ensinos mudança de lei. Ele dizia, ouviste o que foi dito aos antigos, e ele citava a lei de Moisés que os judeus obedeciam. Mas ele dizia, eu porém vos digo, e com esse eu porém vos digo, Jesus sinalizou uma clara mudança de lei. A lei tinha caráter temporário, e a razão do seu caráter temporário era também o seu caráter profético, porque tudo aquilo que ela simbolizava, tipificava profeticamente, se cumpriu em Jesus Cristo.
É por isso que Hebreus 10:1 diz que a lei não tem imagem exata das coisas, e sim a sombra dos bens vindouros. A partir do momento que essas figuras dos ritos cerimoniais se cumprem em Jesus, elas se tornam, de acordo com o ensino neotestamentário, desnecessárias. Mas nós precisamos entender mudança de lei como ponto de partida. Por quê? A graça não significa apenas o fim de todo e qualquer tipo de lei, como alguns pensam. Mas como diz Romanos capítulo 10, verso 4, o fim da lei a Cristo, ela fala do fim de uma lei específica, embora haja o estabelecimento de uma nova lei. É isso que dá sentido à frase de Jesus, um novo mandamento vos dou, em João 13:34. É isso que dá sentido à grande comissão de Cristo, quando ele diz, façam discípulos das nações, ou seja, gentios, não judeus. E quando eles se converterem, batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Isso significa que nós não estamos sem lei, mas não estamos mais debaixo da lei que eles, na velha aliança, estavam. Esse é o ponto de partida do entendimento da graça de Deus. Em segundo lugar, nessa mudança de lei, a condenação sobre determinados pecados como esse foi removida. A manifestação da misericórdia de Deus foi revelada. E nós precisamos entender, e acredito que nisso, não importa qual a escola teológica, naqueles grupos que não podem ser considerados seitas, há um consenso entre todos, que é a remoção da condenação. A declaração de Jesus, vá, eu não te condeno, ela é aceita por todos. Romanos 8:1 diz, nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, diz 2 Coríntios 5:17, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas o que nós precisamos entender é que essa declaração, ela revela apenas uma parte da verdade sobre a graça. A remoção da condenação dos pecados já cometidos é indiscutivelmente uma obra da graça. Mas eu a definiria apenas como o pontapé inicial, apenas como o ponto de partida. Porque o mesmo Jesus que diz, eu não te condeno, também diz, vá e não peques mais. A mesma Bíblia que em Romanos 8:1 diz que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, diz em Romanos 8:2, versículo seguinte, porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. A grande mudança da obra da graça é que ela trouxe uma libertação do domínio do pecado. É o que diz Romanos 6:14, o pecado não mais terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Muitas vezes, quando falo a respeito da obediência na nova aliança, eu vejo pessoas que não entenderam a graça me chamando de legalista, e normalmente eu digo, eu acho que o legalista é você. Porque se você acredita que Deus só oferece na graça perdão para pecado já cometido, isso já tinha debaixo da lei. Não seria novidade nenhuma, mas o livro de Hebreus fala de uma nova e melhor aliança, baseada em melhores promessas, mas, na verdade, nós estamos olhando para uma melhor aliança e dizendo que ela só faz o que a velha fazia, que ela só perdoava pecados, que ela não empodera o homem para a obediência. Nós precisamos entender que a graça não veio nos libertar da lei, ela veio nos libertar do pecado, do domínio do pecado. Então, você vai encontrar textos como Tito 2:11, a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ponto de partida, conversão, salvação. No verso seguinte, Tito 2:12, a Bíblia diz, ela nos educa, ou nos ensina, dependendo da versão, a que renegadas as paixões, as impiedades mundanas, vivamos no presente século de forma sóbria, justa, piedosa, aguardando a bem-aventurada manifestação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mesma graça que remove a condenação de pecados já cometidos, empodera e capacita o homem para viver obediência à nova lei instituída por Cristo, a viver santidade. Então nós precisamos entender que a graça não é só perdoadora, ela é transformadora, ela gera transformação progressiva. Romanos capítulo 8, versículo 3 diz que o que era impossível à lei porque estava enferma pela carne, natureza pecaminosa, isso Deus fez, enviando seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. Deus condenou o pecado na carne, a Bíblia diz para que a exigência da lei se cumprisse em nós. E agora está falando dos que estão na nova aliança, que andam no Espírito e não na carne. Qual era a exigência da lei? Obediência. A graça viabilizou a obediência que antes não era possível. No entanto, a graça não opera sozinha, de forma unilateral, senão todos nós seríamos automaticamente empoderados para viver a obediência sem precisar fazer absolutamente nada. O que nós precisamos entender
é interagir com a graça. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 10, 12, quem está em pé, cuide para que não caia. Temos responsabilidade, temos que cuidar para não ter problema. Mas o versículo seguinte diz que nós não seremos tentados além da nossa capacidade de resistir e que Deus nos dará o livramento. Então, se existe algo sobrenatural, quando nós falamos de tentação, não é a força da tentação, ela é humana, ela é natural. Mas se existe algo sobrenatural, é a graça que nos fortalece, que nos empodera para vencer o pecado. Quando nós entendemos isso, entendemos a nossa responsabilidade de interagir. Hebreus 4,16 diz que nós temos que nos aproximar do trono da graça para receber socorro em ocasião ou tempo oportuno. O que é tempo oportuno? Os versículos anteriores falam de Jesus nos ajudando a vencer tentação, ou seja, é antes de pecar e não só depois. A graça não funciona só depois de termos pecado, ela funciona de forma preventiva antes, porque ela é transformadora. Se permita crescer no entendimento da graça e viva o poder e a influência dela na sua vida e você experimentará a mesma frutificação do Evangelho que os crentes de Colossos frutificaram. Esse tema é tão importante que seria não sábio e até injusto apenas condensar da forma como eu fiz o assunto. Se você quer se aprofundar, eu escrevi um livro inteiro a respeito do assunto, 416 páginas de ensino bíblico. Acompanha o livro, um curso com 20 aulas e mais de 10 horas de ensino gravado. Se você tiver interesse em se aprofundar, pega o link aqui na descrição e use esse recurso que com certeza vai abençoar a sua vida.